Vamos conversar hoje sobre relacionamentos afetivos, quando acontece de duas pessoas se encontrarem e quiserem sim um relacionamento, porém uma dessas pessoas tem mais passado que a outra. O que é isso de mais passado? Então, quando a gente se apaixona naquele primeiro momento de olhar e de querer estar junto, nós muitas vezes, devido à cegueira da paixão e numa imaturidade, a gente não considera coisas que são importantes de se considerar. Porque a gente acha que o amor, aquela coisa romântica, vai superar tudo e eu quero estar com aquela pessoa e tal. E aí a gente muitas vezes não pondera a bagagem que aquela pessoa que eu quero me relacionar traz com ela. E quando a gente diz sim para um parceiro de vida, a gente tem que dizer sim para a bagagem que ele traz também. Então, o que é esse excesso de passado? Então, vamos considerar que um rapaz que já teve um relacionamento anterior, pode ser um casamento, um namoro, um noivado, e desse casamento anterior teve um filho. E de repente, por algum motivo, houve uma separação, um divórcio. Essa primeira esposa e esse filho vão continuar para sempre vinculados com esse homem e vice-versa. E para essa mulher, esse homem vai estar sempre vinculado também. Então aqui nós precisamos primeiro diferenciar amor de vínculo. Vínculo nós estabelecemos nas nossas relações e alguns vínculos são indissolúveis. São fios que vão manter conectando as pessoas, independente do tempo, independente se no mundo de fora estão juntos ou estão separados. Só que vínculo não tem nada a ver com amor. Eu posso estar vinculada com uma pessoa por algum fato do passado, por alguma experiência que eu tive com aquela pessoa que foi capaz de mudar a minha vida depois que ela entrou, mas não necessariamente eu tenho amor. E com outra pessoa eu posso até ter um vínculo não tão forte, mas ter mais amor. Então é sobre isso. Primeiro marido, seja um relacionamento homem e mulher, mulher com mulher ou homem com homem, tanto faz. O primeiro, pelo fato dele ser o primeiro, o vínculo é mais forte. Por quê? Quanto mais jovens nós somos, menos passado temos. Concordam? Como um carro zero tem menos quilometragem se eu comprar um carro usado. A quilometragem traz um custo maior, entenderam? Então, se eu estou lá no calor da juventude, dois jovens com menos passado se relacionam, a capacidade de se vincular e esse vínculo ser mais forte, ela é maior. Com o passar do tempo, eu vou conhecendo outras pessoas e criando vínculos com outras pessoas. Nisso, a minha capacidade de me vincular vai enfraquecendo. Porém, com a maturidade, eu posso aprimorar a minha capacidade de amar. Então, vamos voltar nesta família. Esse casal teve um filho que por N motivos houve um divórcio, uma separação. No coração desse homem vai ser importante considerar que ele sempre vai deixar um lugar reservado para essa primeira esposa e para esse filho. Então ele é uma pessoa que tem mais passado, que tem outras prioridades, essas duas, mesmo que com essa mulher ele não tenha mais nenhum tipo de relação, de contato, mas ele tem um pouco mais de culpa pela sua história, pelo seu divórcio. Então, para esse homem, é um pouco mais difícil se vincular de forma tão profunda como foi no primeiro casamento. Mas a vida seguiu e ele se encontra com uma jovem mulher que ele se apaixona, eles se olham e ali sai uma faísca de um amor profundo. Essa jovem tem menos passado, ou seja, ela não teve um primeiro casamento, ela teve alguns namoros, mas nada muito sério. Então, a capacidade dela de se vincular está um pouco melhor por conta da história dela.
mas ela pode sim ter um amor muito profundo por esse homem. E quando ela olha para ele, é importante que ela tenha consciência de que ela vê ele e ele traz consigo o seu passado. Ou seja, para essa moça tem um custo essa relação. O fato é, será que ela está disposta a pagar esse custo, sabendo que ele tem outras responsabilidades, como uma filha, por exemplo, que ele já tem um passado e que ele sim pode amar muito essa mulher, mais até que a primeira, mas a construção do vínculo pode ser mais demorado. Carol, você está falando que um relacionamento com alguém que já foi casado não vai dar certo? Não, não, não. Não é sobre isso. Mas é sobre ter consciência de que é diferente do que uma relação em que nenhum dos dois teve um parceiro tão profundo e tão forte anteriormente. Quando essa mulher sai da ilusão, porque às vezes na paixão, na vontade de querer arrumar um marido, de querer casar logo, a gente vai que nem um atropelo, que nem um caminhão atropelando, passando por cima das coisas, só que depois lá na frente a gente pode se arrepender. A gente pode ficar cansada, a gente pode sentir que não tem a atenção, que é quando a gente sai desse amor à primeira vista, que é um amor mais cego, mais da paixão, e entra para o amor maduro, o amor que vê, o amor saudável, o amor à segunda vista. E a gente começa a ver o custo dessa relação e muitas vezes a gente não está disposta a pagar esse custo. Então, sim, homens e mulheres que sempre que vão se relacionar, por isso que tem a fase do namoro, é justamente para ver isso. Eu te quero sim, como você é e com a sua história. A nossa tendência nessa situação é querer excluir essa parte da vida. Então a gente observa um padrão de comportamento nessa mulher de inconscientemente querer brigar por atenção, ter um ciúmes descontrolado, um controle em excesso. Por quê? Porque não aceita esse passado. Então, para que essa relação dê certo, é importante ter essa compreensão e se perguntar, eu estou disposta mesmo? O meu amor por essa pessoa que vem com esse passado, ele vai ser forte o suficiente para eu aceitá-lo como ele é e com tudo o que ele traz, ou eu vou querer que ele exclui essa primeira mulher? E para aquele homem ou para aquela mulher que já teve um primeiro casamento, entender isso também é importante para se abrir para um novo relacionamento, deixando um lugar de honra para essa primeira esposa, segunda esposa, seja lá quantas tiveram antes, para poder se abrir para um relacionamento novo, com mais harmonia. E aí sim sair dessa repetição de separação contínua. Então, os dois lados é importante pensar, ponderar, deixa a paixão baixar, né? Passa aquela euforia, que às vezes pela vontade de ter alguém, a gente passa por cima de um monte de coisa que depois a conta chega muito cara. Então essa consciência, sair dessa romantização da paixão e realmente ponderar. Porque afinal de contas ninguém casa e ninguém está com alguém pensando em separar. Por que muitas vezes o divórcio acontece? Porque falta pensar, falta pezinho no chão, falta falar, será que é isso mesmo que eu quero? Eu olho para essa pessoa e quero ela por inteiro, como ela é, com toda a sua história, com toda a sua bagagem de vida? Ou eu já caso pensando, eu vou casar, daí eu mudo essa pessoa. Aí o fracasso vai ficar esperando a gente. Espero que vocês tenham gostado. Tomar consciência dói, às vezes a gente não quer ver, mas é importante para a gente poder transformar. E aí entender que o meu sim, eu digo sim para você, com tudo que você é e com tudo que você traz. E que esse sim, quando a gente diz para o outro, a gente acaba dizendo não para nós, mas também muitos sims que vêm junto com essa pessoa. E aí? Você conhece alguém que está nessa situação? Você já passou por isso? Como que é para você?